tarde a todos. Nesta tarde de domingo, dia 5 de julho de 2020, estamos neste momento tirando esse tempo para uma reflexão sobre a palavra de Deus. Como é do conhecimento de todos, o momento em que vivemos é um momento muito delicado. Essa pandemia atingiu o coração da humanidade e tocou no ponto mais sensível da alma humana, que é a morte. Milhares de pessoas já deixaram esta vida e se apresentaram diante de Deus. É um momento crítico para todos nós, momento este que devemos parar e fazer uma reflexão sobre a nossa vida, a nossa caminhada, o que fazemos aqui neste mundo e sobre a nossa perspectiva da vida por vir diante de Deus. Eu costumo crer e confessar que a esperança não é a última que morre. Porque aquele que crê enfrenta qualquer situação e pode contemplar o poder de Deus agindo soberanamente sobre as impossibilidades e as limitações do ser humano. Certa ocasião, Jesus pediu para os seus discípulos se retirarem de um lugar, tomarem um barco e atravessar o mar da Galileia para o outro lado. Assim diz o texto sagrado. Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-o, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-o aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. Dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos
ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Nesse texto que nós lemos, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 até o 32, você pode depois pegar a sua Bíblia e conferir, ler novamente a passagem, as duas passagens, né? São dois acontecimentos, dois milagres realizados por Jesus. O primeiro deles mostra uma dificuldade relatada pelos discípulos de Jesus. Havia aglomerado grande multidão ao redor de Jesus, o lugar era meio deserto e havia passado o dia e era perceptível aos olhos dos discípulos que aquela multidão, composta de homens, mulheres, crianças, estava faminta, cansada e, preocupando-se com a multidão, rogaram a Jesus que os despedisse para que voltassem para suas casas e pelas aldeias comprassem o que comer, o que se alimentar. Mas, surpreendentemente, Jesus diz a eles: vocês mesmos alimentem essa multidão. E eles, surpresos, se perguntaram, olharam um para o outro, provavelmente, e finalmente disseram a Jesus o que de fato eles tinham ali diante dele. Apenas alguns pães e alguns peixes, que não daria para alimentar mais do que 10, 15 pessoas. Mas Jesus, tomando esses elementos, ergue aos céus, ora ao Pai e entrega aos discípulos para que eles distribuam para a multidão. E para a surpresa de todos, quanto mais eles distribuíam, mais aparecia peixe e pão naqueles 12 cestos. De tal sorte que, quando terminaram de distribuir, ainda sobraram muitos cestos cheios de pães, cheios de peixe. Para eles era uma surpresa imensa, mas na trajetória do povo de Deus sempre aconteceu grandes milagres. Desde da chamada de Abraão até a ida para o Egito, a constituição de Israel em nação lá no Egito, né? Primeiramente como povo, depois que saiu e entrou na terra de Canaã como nação de fato. Deus operou na vida desses servos, dessas servas de Deus, grandes milagres. É do conhecimento de todos nós, está nas Escrituras, os grandes milagres que Deus operou sobre a nação do Egito, fazendo justiça sobre aquela nação ímpia,
que havia dominado e escravizado muitos povos naquele contexto, e fazendo o seu poder conhecido diante daquele que se considerava Deus, o próprio Faraó. Então Deus mostra o seu poder, mostra que ele tem de fato domínio sobre todas as coisas que ele criou. Quando Israel entra para o deserto e ali não há alimento, Deus ordena que o maná caia todos os dias, e todas as manhãs eles podem recolher o alimento para si, para sua família, durante 6 dias da semana. No 6º dia, deveriam recolher em dobro, para que no sábado não precisassem recolher e assim pudessem cumprir o sábado, o dia do descanso, conforme Deus havia ordenado a Moisés e determinado que Israel cumprisse esse mandamento. E quando a gente lê todo o Antigo Testamento, você vai vendo as narrativas de milagres através dos profetas, através dos reis, os milagres que Deus vai operando e mostrando o seu poder, a sua intersecção na história humana. Na verdade, Deus mostra que quem de fato está no governo de todas as coisas. Quem de fato é o Rei e Senhor deste mundo, que é o próprio Deus que o criou pela palavra do seu poder. Então o Filho de Deus, o eterno Deus Filho, encarnado e reconhecido na pessoa de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, pessoa em que habita duas naturezas perfeitas, a divina, Deus Filho, e a humana, Jesus Cristo, Filho de Maria. Humano de humanos, Deus de Deus, eternamente gerado conforme é revelado nas Sagradas Escrituras e assim reconhecido pela Igreja como o Deus Filho, eterno em graça, glória e poder, que um dia se fez homem e morou conosco e transitou entre nós, viveu entre nós, e teve um contato físico na pessoa de Jesus Cristo conosco. Esse Deus Filho, na pessoa de Jesus Cristo, operava poderes extraordinários. E a multiplicação desses pães, bem como andar por sobre as águas do mar da Galiléia, que ele fez isso não apenas uma vez, mais vezes. E ainda ordenar que o apóstolo Pedro andasse também sobre as águas, na medida da sua fé e da sua confiança em Jesus. Mostra que é um Deus que tem, de fato, domínio sobre todas as coisas. Nós precisamos refletir sobre isso, porque nós não cremos num Deus morto, feito de pau ou de pedra ou de ferro ou de qualquer outro elemento da natureza, conforme a vã concepção de um ser humano, que constrói um Deus à sua imaginação, e depois se prostra diante desse Deus que tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem nariz e não cheira, tem ouvido e não ouve. Nosso Deus, o Criador de todas as coisas, é um Deus real, pessoal, é um Deus transcendente, é um Deus que está aqui e que está em todos os lugares. Isso não sou eu que estou dizendo, são as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus. Ele é o único que tem o atributo da onipresença. Não há ninguém mais, nenhum outro ser que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque a essência de Deus cobre todas as coisas e permeia todas as coisas criadas e está além de todas as coisas criadas. Há somente um Deus reconhecido nas Escrituras Sagradas, que subsiste de forma misteriosa, que nós não podemos compreender, em Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas são um só Deus, de mesma essência, de mesma substância, e que subsiste eternamente em glória, em majestade, em poder, em plena santidade. Ele é a própria luz, ele é a própria santidade. E a ele devemos todos nós dobrar nossos joelhos, nossas frontes,
e reconhecer o seu senhorio e o seu governo sobre todas as coisas. Estou ressaltando isso porque neste momento delicado em que vivemos, é um momento em que precisamos lembrar-nos de que nós estamos debaixo do governo de um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. É Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. É Ele que dá a salvação, é Ele que garante a salvação através de Jesus Cristo. Então, que você que está ouvindo este vídeo, vendo este vídeo, ouvindo essas palavras, possa renovar a sua fé no Senhor. Pode ser que você esteja passando por alguma tribulação, alguma inquietação na sua alma, alguma situação que vai além das suas forças, que vai além da sua capacidade de resolução, que vai além até mesmo da sua condição pessoal. Mas lembre-se, confiando no Senhor Jesus, no seu poder, na sua graça e na sua misericórdia, avançaremos diante de qualquer situação drástica que enfrentamos nesta vida. Precisamos renovar a nossa fé e ajudar os nossos irmãos que ainda estão trôpegos e fracos na sua confiança em Deus, para juntos caminharmos, firmados, irmanados, de mãos dadas, e enfrentarmos essas adversidades que sobreveio sobre nós nos últimos dias. Em nossa comunidade, a Igreja Presbiteriana das Cerejeiras, estamos enfrentando um momento delicado e triste. Nós já tivemos 2 pessoas contaminadas pelo Covid-19. Essas 2 pessoas já se recuperaram, graças a Deus. Agora, recentemente, temos mais 2 pessoas em situação contaminados em situação grave. E os 2 estão entubados, uma irmã e um irmão muito queridos, por quem a gente tem orado e pedido a Deus que os restabeleça na sua saúde. E além disso, tem mais uma outra irmã da nossa comunidade também, que está em quarentena com todos os sintomas do Covid-19. Além disso, na minha família também tenho uma filha casada, ela e o marido, e um filho mais velho, também estão com Covid-19. Meu coração está tranquilo diante de Deus, embora a minha fragilidade humana me faz sofrer, porque somos limitados, não conhecemos o dia de amanhã, não sabemos o que nos reserva. Mas sabemos que Deus nos ama e que Ele tem o melhor para cada um de nós. Então, firmados nessa esperança que nunca morre. A esperança nunca morre. A esperança vai conosco até chegarmos na presença do nosso Deus. Lá sim, na presença de Jesus, não precisaremos mais esperar nada mais, porque já estaremos junto com Ele. Que você tranquilize o seu coração, ore a Deus, busque no Senhor a força para superar esses momentos delicados que estamos passando. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Quero convidá-los a curvarem suas frontes e elevar a Deus nossos pensamentos, nossas palavras. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta tarde e noite somos socorridos pela Tua palavra e pela ação do Teu Santo Espírito, de tal forma que somos fortalecidos na nossa fé.
lembrando de duas passagens tão maravilhosas, em que o teu Filho socorre os necessitados e salva os que estavam perecendo, submergindo nas águas do mar da Galileia. Pedro, obrigado porque o Senhor se relaciona conosco. O Senhor é um Deus que intervém na nossa vida. O Senhor é um Deus que guarda a nossa vida, guarda a nossa caminhada, Senhor. O Senhor é o Deus verdadeiro, Senhor de tudo, Senhor da história. Tudo o que acontece segue o plano, o propósito eterno do Senhor. Rogamos ao Senhor que nos renove nossas forças para enfrentarmos essa pandemia e toda e qualquer situação que se interpuser no nosso caminho, Senhor. Que seja adversidade, que seja para nos confrontar ou para nos impedir. Ajuda-nos a viver de acordo com a vontade soberana do Senhor e esperando e olhando para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Rogamos neste momento em favor dos nossos irmãos que se encontram, ó Deus, infectados por esta pandemia, os que estão, ó Deus, entubados nos hospitais, os que estão reclusos em casa. Que a misericórdia do Senhor os assista, que a graça do Senhor opere sobre eles e os restabeleça em sua saúde, Senhor. Rogamos por aqueles e aquelas que estão pelo Brasil afora e pelo mundo, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe e restabeleça a saúde de todos. Pedimos que o Senhor abençoe e faça com que esse mal cesse, ó Deus, no nosso mundo. Mas que o mundo venha, ó Deus, olhar para Ti e reconhecer a Ti como Senhor de todas as coisas. E reconhecer a Ti, o Teu Filho Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador de suas vidas, Pai. Obrigado por tudo, guarda-nos com Teu poder, graça e amor, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Descanso